baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Teve uma que me marcou muito, que é uma aluna do Ative Sua Mente, que ela foi, inclusive, eu estava dando uma aula sobre alergias alimentares, a teia de interconexões metabólicas que a gente falou aqui no início, e ela estava se entendendo ali na teia, o que ela fazia de errado e tal, e ela já estava com acompanhamento comigo, acho que ela estava há 1 mês fazendo o acompanhamento. Pouco tempo. E ela, pouco tempo, se você for ver. E aí ela falou assim, Flávia, eu nem, assim, faltam palavras para ela. Ela falou assim, eu sinto que o diagnóstico do TDAH não me pertence mais. Eu sou uma outra mulher, eu sinto meu cérebro forte, obrigada por isso, eu amo você. Eu lembro que ela falou, fiquei super emocionada. Eu não estou falando que eu estou curando as pessoas, a gente sabe que o TDAH, a gente não pode falar que existe uma cura, mas que existe tratamento. Mas se receber um feedback desse, de uma pessoa que tem um diagnóstico que impossibilitou ela tantos anos de fazer tantas coisas que ela queria fazer, é incrível. Em pouco tempo, se você for parar para pensar, e com coisas que estão 100% disponíveis para todo mundo, que é cuidar da alimentação, que é tomar água, que é cuidar do sono, praticar atividade física, fazer uma meditação ou prática de relaxamento no dia, estimular o aprendizado, são coisas que todos vocês podem fazer agora. Hoje pode começar. Então, assim, para mim é incrível, eu acho poderosíssimo isso. Com certeza. Esse poder de transformação vem muito a luz no fim do túnel, que eu falo, né? Às vezes a pessoa sofre, claro, o TDAH, você tá ali, não tem cura e tudo, você tá fazendo um tratamento ali, tomando um medicamento, mas nem sempre isso é suficiente, mas a sua alimentação tá uma porcaria, então não adianta você tomar um remédio daqui e estragar com a alimentação. A sua microbiota toda zoada, você, poxa, hábitos terríveis e pá, não adianta, você vai ficar zoado, não adianta. Agora, é muito importante que você entenda que o tratamento do TDAH ele é multimodal, multifatorial, 360 mesmo, a nutrição tá aí para isso, tá? E a gente vai entrar um pouquinho aqui. Estão perguntando aqui para a Cristiane, eu ia falar isso depois, mas essa pergunta tá me coçando aqui, eu quero responder ela logo. A Cristiane perguntou aqui, que tipo de suplementação é indicada para TDAH? Claro, com acompanhamento médico. Tem essa suplementação? O que você imagina para essa saúde mental aí? Bom, se você me permite, não sei se ficar muito extenso, se você me fala, eu acho que é legal a gente fechar algum dos pontos que podem causar, né, dos mecanismos que a gente está falando do TDAH, que vai ficar muito fácil de entender a suplementação depois. Porque primeiro na nutrição, como que isso mexe nos nossos neurotransmissores, e depois, se você não conseguir fazer isso via alimentação, ou se você precisar de um suporte inicial de suplementação, sem problema nenhum, desde que com acompanhamento, como ela mesma falou. Então, nós falamos ali inicialmente do excesso de glutamato, que tem influência direta da alimentação. O que pode causar transtornos de comportamento também, alterações, perdão. A falta de GABA, que daí é um neurotransmissor inibitório, diferente do glutamato. E como é que pode faltar GABA no nosso organismo? Também tem uma relação com deficiência de magnésio, de zinco, de potássio, de vitamina C, quando a pessoa está estressada demais, quando tem quadros de desbiose intestinal. Eu vou falar aqui, pode parecer repetitivo, mas é bom para gravar, porque cada um desses neurotransmissores tem influência direta mesmo da sua alimentação. Um outro neurotransmissor fundamental é a serotonina, que a gente tem uma boa produção a nível intestinal, inclusive. A serotonina, ela é tida como nosso hormônio antidepressivo natural, ela é essencial para você dormir bem, para suas funções cognitivas, para o seu humor. E a serotonina, a produção de serotonina, ela é afetada quando você tem, novamente, desbiose intestinal, uma inflamação no seu corpo, um baixo consumo de fontes de triptofano, que é um tipo de aminoácido que você consegue através da alimentação no consumo de proteínas. Então, fica um alerta aqui para a mulher, principalmente, que tende a consumir muita pouca proteína, tem um pouco de receio,
tem que melhorar o consumo de proteína. E também pode faltar serotonina se a gente não tiver vitaminas do complexo B, se não tiver ferro. E quanta gente que não está com anemia aí, que sofre de anemia, às vezes não consegue tratar, está sempre tomando suplementação de ferro, tem que ficar de olho também. Outros 2 neurotransmissores, que é a dopamina e a acetilcolina. A dopamina, a falta dela, que pode prejudicar o nosso humor, o comportamento, ela pode vir também pelo estresse, por falta de magnésio, de vitaminas do complexo B, de zinco, ou por disfunções também da tireoide, principalmente hipotireoidismo. Então, tem que sempre acompanhar como é que estão os hormônios da tireoide, fazer ultrassom se tiver alguma coisinha ali, sempre acompanhando. E, por fim, tem um outro neurotransmissor chamado acetilcolina, que a falta dela é muito comum em pessoas que não comem fontes de colina. A nossa principal fonte de colina é o ovo, principalmente na gema. Então, não precisa ficar com medo de que a gema tem gordura, vou arrancar a gema fora. Não faça isso, porque além da colina, nessa gema tem gordura, o ômega 3, que a gente tanto precisa para a nossa saúde cerebral também. Tá? Além do ovo, você pode encontrar em grão de bico, ervilha, peixes, aves no geral, tá bom? Agora fica muito simples de entender a suplementação depois disso. Por quê? Se você não estiver conseguindo incluir essas vitaminas do complexo B, magnésio, ômega 3, zinco, através da alimentação, aí você pode ter um complemento via oral, com a suplementação adequada, tá bom? Entendi, mas é sempre importante fazer um mapeamento, né, para ver qual é a deficiência, né? É importante, a gente consegue dosar boa parte dessas vitaminas e minerais no exame de sangue. E outra que eu não falei aqui, mas que é importante também, vitamina D tem que estar muito bem, selênio, ok? Então, a castanha do Pará, que a nutricionista sempre fala, ela fala para o seu bem. Come a castanha do Pará. Não precisa ser só 2 castanhas do Pará e morrer de fome. Come a castanha do Pará, mais outra coisa, mais a fruta. Põe no meio da salada. Mas come. Eu acho uma tiração de sarro da gente. Ó, tá com fome? Come uma castanha do Pará. Você tá doido? Tá curtindo com a minha cara. Não, só 2 castanhas do Pará não dá, né? Realmente. Não dá, não rola. 2 hambúrguer, tudo bem, mas 2 castanhazinhas, brincadeira, tá, gente? É zoeira isso aí. Não, já virou meme isso já de nutricionista, né? De passar castanha, né? Tá com fome? Come castanha. Oh, meu Deus. 2 castanhas. Nutricionista A, eu. Ai, meu Deus, eu vou passar fome, não faz isso comigo. Então, assim, tem que adaptar, mas consuma as castanhas também, tá? A suplementação, ela vem muito disso. Tem um outro complemento legal para a gente falar. A gente comentou do ômega 3, que é essencial mesmo. A gente precisa da gordura ômega 3 para proteger os nossos neurônios. Eles são protegidos por uma coisa chamada bainha de mielina, que precisa desse ômega 3. É como se fosse como é que é? Um fio isolante. O revestimento isolante dos nossos cabos neuronais, né? Isso, assim. Para não dar curto-circuito, você põe lá uma capinha, tal, e essa capinha é a bainha de mielina, que precisa de gordura. O ômega 3 é bem interessante para isso, para a questão de neuroplasticidade, essas outras vitaminas também. Agora, tem um outro complemento que chama TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média, que é uma gordurinha transparente, não tem gosto de nada, que é uma gordura que o nosso cérebro gosta demais. É um tipo de energia para o nosso cérebro que ela não vem da glicose, como a gente falou há pouco, ela vem da gordura, que são os corpos cetônicos. E é um tipo de energia que o nosso cérebro ama, que, né, para quem estuda saúde cerebral, sabe que é a melhor fonte de energia para o cérebro, que é uma energia gradual, duradoura, que não vai ficar dando aqueles picos de glicose que o açúcar dá. E é muito legal, esse TCM, que é o C8, se vocês forem comprar, ele não tem gosto de nada e você pode tomar, às vezes, num chá, você pode consumir puro, é bem legal, fracionadinho ao longo do dia ou só numa tomada. É muito bom, inclusive, para a saúde intestinal. Então, já fica um 2 em 1.